Oi gente, tudo bem? Faz um tempão que eu tô querendo gravar esse vídeo aqui, contando um pouquinho de como foi a minha primeira viagem internacional com o Francisco, dando algumas dicas, algumas coisas que eu fui observando ao longo da viagem que eu achei interessantes comentar. Só que como esse material da viagem tinha ficado desaparecido, eu acabei, enfim, focando em outras coisas primeiro, porque eu queria postar esses vídeos juntos. Acabou que eu não gravei, então eu tô gravando agora, porque esse material reapareceu e eu tô postando ele aos poucos, uma parte dele pelo menos. E aí eu queria dividir um pouquinho com vocês das minhas impressões, né? Quem acompanha aqui o canal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que em julho desse ano, na semana em que o Francisco completou um aninho, a gente fez nossa primeira viagem internacional com ele. Nós fomos a Nova York e Los Angeles, e fomos à Disney de Los Angeles. Bom, o Francisco, ele tá muito acostumado a viajar, ele viaja desde muito bebezinho, né? A primeira viagem que ele fez foi com 3 meses e meio para o Rio de Janeiro. Essa primeira viagem foi de carro, mas logo depois ele fez várias viagens, sempre de avião. Então em julho foi a nossa primeira viagem internacional. Até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, era muito fácil, assim, sabe? Eu tinha uma rotina de avião com ele, em que eu entrava no avião, ia trocar a fralda dele dentro do banheiro do avião, e aí logo em seguida já dava a naninha dele, que ele tem uma naninha, e colocava o travesseirinho que eu sempre levo pra ele dormir, e dizia: vamos nanar, filho, agora o Francisco vai nanar, e ele já ia se ajeitando pra dormir, e já dormia mamando, e dormia o voo inteiro, né? Até 1 ano e 2 meses era assim. Então ele amava, sempre amou andar de avião, ama até hoje, mas ele sempre dormiu a viagem toda. Agora que ele já tá um pouquinho maior, agora ele tá com 1 ano e 4 meses, tá completando agora, já tá um pouquinho mais difícil de controlar ele no voo, já tô tendo que adaptar um pouco as minhas rotinas de avião, porque ele já fica mais desperto, não dorme a viagem toda como antes, e fica querendo caminhar, é claro, né? Fica querendo descer do colo, e aí tô começando a ter que utilizar outras estratégias para distrair ele. Mas o que eu fazia antes, né? E o que eu fiz na viagem que a gente fez em julho, que foi uma viagem longa, né? Até Nova York são em torno de 8 horas, depois Nova York e Los Angeles são 6 horas, e de Los Angeles a São Paulo de volta são 12 horas. Como ele dormia a viagem toda nessa época, foi bem fácil, e ele dormiu a viagem toda, nesses 3 trechos. Mas mesmo assim eu quero compartilhar, a gente passou muito tempo dentro de aeroporto, isso também é bem maçante para criança, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho do que eu considero que seja imprescindível numa viagem internacional. Uma coisa que eu comprei para essa viagem, e que eu simplesmente me apaixonei, não vivo mais sem, eu levo em todas as nossas viagens com o Francisco, essa malinha aqui. Ela é uma malinha e ela é um carrinho que suporta o peso da criança, tá? Então, além de ele poder empurrar no aeroporto, ela tem essas rodinhas embaixo, ele pode sentar em cima e a gente puxar ele se a gente quiser, sabe, pra andar e tal. E eles amam, assim, o Francisco ama, ele é completamente alucinado por essa malinha dele. E então ela funcionou super bem, né, em todas essas viagens, até hoje, em todas as viagens que a gente faz eu levo ela. Super recomendo. Ela tem uma alça também aqui grande, uma alcinha menor, tem 2 travinhas nas laterais. Quando a gente abre ela, tem 2 espaços, tá? Geralmente eu levo brinquedos dele aqui, porque aí essa malinha fica sendo como que uma referência de casa. Onde quer que a gente chegue, ele tem essa malinha que tem as coisinhas dele, coisinhas que ele já tá habituado a ver em casa. Coisas que eu carrego na viagem. Algum brinquedinho, os brinquedos que a criança mais gosta, que sejam pequenos, é claro. Eu sempre priorizo brinquedos que não façam tanto barulho, pra não incomodar as outras pessoas no avião. E uma coisa que eu acho bem importante é um brinquedinho, pelo menos, que seja multitarefas. Ele tem um monte de coisinhas pra criança se distrair. Esse aqui tem uma musiquinha baixinha, mas não incomoda tanto, nem chega a incomodar as pessoas, não, é bem baixinho. Tem vários desse tipo de brinquedo, dá pra fazer em casa, né, alguma coisa assim. É bem simples e super funciona, sabe, pra criança se distrair por mais tempo. Ele é um brinquedo que é fininho, sabe, é fácil de carregar, leve. Então esse tipo de brinquedo eu acho muito útil em viagem. Eu não uso coisas muito eletrônicas com o Francisco, agora que ele tá maiorzinho, nos voos, a gente tá tendo que começar a botar a TVzinha do avião, às vezes ligada, pra conseguir segurar ele um pouquinho mais ali no colo. Acho que agora pra fazer uma viagem mais longa com ele, talvez seja mais complicado nesse período aí, de agora até 2 anos, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil, tá?
Outra coisa que foi muito útil pra mim foram os colares mordedores. Tá? O Francisco já não estava numa fase tão mordedora assim quando ele foi, mas o que acontece? Ele ainda não estava caminhando fluentemente, né? Ele começou a dar os primeiros passinhos sozinho uma semana antes de completar 1 ano, e lá na viagem ele se soltou mais, caminhando e tal. Mas, claro que todo mundo sabe que quando a criança começa a caminhar, ela ainda não anda o tempo todo, 24 horas. Ela passa muito mais tempo no colo ainda do que caminhando, né? Que ela ainda tá treinando, tá aprendendo a andar. E numa viagem mais ainda, se a criança tá aprendendo a andar na fase que vai viajar, acaba até atrasando um pouquinho esse processo, porque acaba que ele precisa ficar muito mais tempo no colo do que ele ficaria se estivesse em casa. Então, como ele ficou muito tempo no colo, no caso no meu canguru, né, que eu levei, esses carregadores também são imprescindíveis em viagem, né, ou sling, ou algum tipo de canguru que seja mais ergonômico pro bebê. A gente tem o Ergo Baby, que eu acho ótimo. Então, ele passava muito tempo no canguru. E aí, acaba que isso é uma forma dele se distrair, tá aqui pendurado no meu pescoço, ele pega, ele puxa, ele brinca, ele morde se ele quiser. Então, é uma distração para a criança não ficar tão irritada, porque ela tá justamente aprendendo a andar, e então ela tá numa fase que ela quer só exercitar isso, ela quer ficar no chão, e aí a gente leva ela no colo, ela fica, é meio complicado. Então eu comprei lá em Nova York, na verdade, esses colares, mas eles existem para vender aqui no Brasil. Isso é bem útil, tá? Especialmente se a criança for mais novinha, tiver mais ainda nessa fase de dentição. A outra coisa, é claro, como eles querem ficar toda hora indo pro chão, lá em Nova York, uma coisa que eu fazia era toda hora que eu tinha oportunidade de colocar ele no chão, eu colocava. Ele tava, claro, recém tinha começado a andar, então a criança nessa transição, ela ainda engatinha e anda. Ele às vezes queria engatinhar, ou quando a gente tava em algum museu, em algum lugar grande, que dava pra colocar ele no chão, eu colocava e ele saía engatinhando. E isso foi uma boa estratégia também. Eu considerei Nova York uma cidade bem difícil pra ir com um bebê, né? Porque é uma cidade muito cheia de gente, num ritmo muito frenético, e não tem grandes espaços pra gente deixar o bebê no chão. Então isso foi bem difícil. Na verdade é mais difícil pra gente do que pra eles. Uma cidade grande que a gente caminha muito e chega uma hora que realmente começa a pesar, né? Isso. Os banheiros, assim, é muito complicado. Os trocadores geralmente são dentro dos banheiros femininos, né, e acaba que tem uma rotatividade muito alta de pessoas entrando e saindo. Isso deixa o bebê mais irritado. Geralmente eles colocam lá os trocadores do lado daquelas máquinas de secar a mão, só que lá as máquinas de secar a mão são muito fortes, então o barulho é muito alto, né? É muito mais alto do que os nossos aqui. E o Francisco levou um susto muito grande na primeira vez que a gente foi trocar lá num desses banheiros, e ele ficou meio que traumatizado. Eu não conseguia entrar em banheiro com ele, que ele começava a chorar. E aí eu tive que fazer estratégias de conseguir voltar pro hotel, ou de conseguir estar em algum lugar que eu pudesse colocar ele num cantinho ali qualquer e trocar, né, num banco, numa cadeira, em algum lugar assim, porque ele não tava aceitando mais entrar nos banheiros em função desse primeiro susto que ele levou no primeiro dia que a gente chegou lá. Então eu recomendo também, se for para Nova York, pense em estratégias de como trocar o bebê sem deixar que ele fique tão estressado. Los Angeles eu já achei mais tranquilo, bem mais família, então não tem grandes problemas lá, assim, dá pra se adaptar bem com o bebê. Tem até alguns lugares que tem uma estrutura melhor pra troca, mas mesmo assim eu trocava ele mais no banco do carro, como eu já falei aqui até num outro vídeo, trocava ele bastante no porta-mala. E além disso, bom, uma outra dica para voo, no caso, é ter sempre uma almofadinha ou um travesseirinho, alguma coisa assim para o bebê dormir, para não ficar só no nosso braço, porque acaba que se forem muitas horas de voo pode começar a ficar dolorido, a gente às vezes quer comer alguma coisa, também é legal poder deixar o bebê numa posição que ele possa ficar meio que numa caminha. Então eu tenho o meu travesseirinho oficial, ele não tá aqui comigo, porque eu acabei esquecendo na última vez que eu fui pra Porto Alegre, na casa da minha mãe, mas ele é um travesseirinho desse tipo aqui, ó. Esse aqui é um que a minha mãe deu pro Francisco. O que eu costumo levar com ele é um pequenininho desse tipo aqui. É uma ovelhinha que ele tem, que é menorzinha e mais fácil de carregar.
tá? Mas esse aqui também é ótimo agora, conforme ele for ficando maiorzinho, esses grandes são bons também pra isso. Ou mesmo essas almofadinhas que... Mas eu prefiro esses travesseirinhos que abrem no meio, tá? Acho que fica mais confortável pro bebê e mais confortável pra gente. Bom, levar água, claro, pro bebê, né? Quem amamenta, amamentar na subida e na descida, né? Na decolagem e na aterrissagem, porque isso faz com que o bebê não tenha problema no ouvidinho. Levar sempre um kitzinho de primeiros socorros, assim, né? O São Francisco nunca precisou de nada, ele nunca ficou doente nem nada. Mas enfim, é bom a gente ter sempre termômetro, né? Se o bebê já tá habituado a tomar alguma coisinha pra dor, ou seja o que for, ou se ele tem a prescrição, né? Caso sinta alguma coisa, tome isso, né? E se o pediatra já indicou, é legal sempre levar essas coisas, porque num outro país a gente nunca sabe se a gente vai conseguir comprar aquele mesmo remédio, caso o bebê precise. Essas coisas mais básicas, né? É legal a gente ter. Uma dica que eu também acho bem importante é vestir roupas leves e confortáveis no bebê. Isso é uma coisa que eu já levo pra vida, assim. Eu sempre visto o Francisco com roupas bem confortáveis, que eu acho que pro desenvolvimento da criança é melhor até. Se a gente enche muito a criança de roupa, acaba até atrapalhando os movimentos dela. Isso às vezes dificulta, então, que a criança possa explorar o ambiente da melhor maneira possível. Então, claro que sempre tomando os devidos cuidados de acordo com a temperatura, né? Uma roupa coerente com a temperatura, mas sempre o mais confortável possível, o mais leve possível. Eu acho que na hora da viagem isso tem uma importância especial, assim, porque é que nem a hora de dormir, né? O bebê sempre dorme melhor se tiver com roupas mais confortáveis, mais leves, com toque macio. Então, na hora do voo, a mesma coisa, ele vai ter que ficar muitas horas numa mesma posição, no colo, no mesmo lugar, sem poder sair. Então, quanto mais confortável ele tiver, maiores vão ser as chances dele dormir, dele relaxar no voo. Então, eu prefiro levar, às vezes, uma cobertinha, uma coisinha extra pra colocar por cima dele, se for o caso, se eu achar que ele pode sentir frio, do que encher ele de roupa. E a outra coisa é que essas roupas sejam fáceis de abrir, fáceis de tirar, fáceis de manusear, porque se sujar no meio do voo, no caso de um voo longo, se vazar alguma coisa da fralda ou algo assim, se precisar fazer uma troca, fica mais fácil, porque o banheiro do avião é bem apertadinho, né? Então os movimentos pra gente mesmo são bem difíceis ali dentro. Então quanto mais fácil de manusear for a roupa do bebê, quanto mais fácil for de abrir e de tirar, melhor é. Eu acho que isso é o principal, assim, né? E ter, claro, todas as coisas à mão que a gente precisa, fralda e tudo isso que a gente já carrega sempre, isso nem preciso dizer. Mas acho que essas são as dicas principais, assim, das coisas que me chamaram a atenção nessa viagem e que são coisas que eu faço em todas as viagens que a gente vai. Espero que tenha sido útil pra vocês. Se vocês curtiram, curtam aqui embaixo, compartilhem o vídeo, comentem, né? Se tem alguma coisa que eu não falei aqui, que eu tenha esquecido, ou alguma dúvida que vocês tenham, perguntem aqui que eu respondo. E é isso, gente, tá bom? Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.